Amém? Abra aí a sua Bíblia, se você tem ela no seu smartphone, ou pode acompanhar também pelo telão da igreja. O texto diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Sente por bondade, meus irmãos. As nossas experiências com Deus, elas se tornam fundamentais para um relacionamento com o Senhor. Embora as experiências não são doutrinas sistemáticas da fé, porém, as nossas experiências com Deus nos aproxima e faz com que a gente compreenda ainda mais o amor de Deus, o favor de Deus e o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Se eu perguntar aqui nesta manhã, quem já teve uma experiência com o Senhor, você vai me dar respostas positivas de experiências marcantes que você já teve com o Senhor. Quando nós olhamos para Jó, nós vemos o detalhe de alguém que teve uma experiência profunda, dolorosa com o Senhor. E o interessante é que ele conhecia ao Senhor, não de forma íntima, pessoal, intensa, mas ele conhecia de ouvir falar. Ele conhecia através dos outros, ele orava através dos outros, ele sacrificava pelos seus filhos por causa daquilo que ele ouviu falar, ele cuidava da sua família por causa daquilo que ele ouviu falar, ele cultuava por causa daquilo que ele ouviu falar, até o ponto em que ele deixou de ouvir para viver aquilo que estava ouvindo, até o ponto que ele passou a viver as suas próprias experiências pessoais e marcantes com o Senhor. E cá para nós precisamos ter experiências com Deus, nós precisamos ter testemunhos com Deus. Nós precisamos, Anderson, ter experiências pessoais com Deus e testemunho próprio. Não testemunhar o que Deus fez na vida do outro, ou não testemunhar as experiências que os outros viveram. Não apenas testemunhar as experiências que os personagens da Bíblia viveram, mas nós mesmos termos testemunho, pastor Cássio, da nossa própria vida relacional com Deus, da nossa própria vida em experiência com o Senhor. Jó viveu uma experiência de dor, de perda, de luto, de enfermidades, de doenças, chagas. Jó viveu uma experiência de abandono. No capítulo 1, ele perdeu seu patrimônio, sua riqueza, seus bens, seus filhos. No capítulo 2, ele perdeu sua saúde física debilitada, jogada no lixo da cidade, lixo ali no hebraico cinzas, esquecido. Ninguém foi lá nas cinzas da cidade, daqueles que Jó ajudou, abençoou, colocou na sua casa, para interceder por ele. Mas lá nas cinzas, Alexandre, ele estava vivendo as suas próprias experiências profundas, dolorosas com Deus. A sua esposa
num grau intenso emocional, vai dizer para o seu marido: abandone esse Deus e morre. A sua situação está tão caótica, tão difícil, coçando as feridas com um caco de telha, que o que resta para você, Jó, é a morte. Jó então responde à sua esposa: o Deus que concede o bem, também concede o mal, também concede os dias difíceis, também concede experiências dolorosas. Jó então vai começar um diálogo com Deus, sem obter respostas. Um diálogo intenso, de dor, de perguntas, questionamentos, de porquês. Em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus, mas murmurou. Capítulo 3, ele pediu a morte, desejou que não tivesse nascido, desejou que a sua mãe o tivesse abortado, ou que a sua mãe tivesse uma gravidez perpétua. Os amigos de Jó chegaram para consolar a vida dele, entre aspas, até que começaram a acusar Jó de pecados que ele não tinha cometido. E Jó vivendo uma batalha interna, uma dor profunda, uma experiência amarga. Os seus amigos o acusando e ele se defendendo. No capítulo 14, o texto célebre que todos nós conhecemos: uma árvore cortada ao cheiro das águas volta a nascer. E ele faz esse comparativo em relação à vida. Uma árvore pode voltar a nascer ao cheiro das águas, o homem não. Depois que morre, já era. No capítulo de número 19, um ápice de esperança, diante das acusações, ele tem um momento de esperança com o Senhor, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Isso aqui é messiânico. E por fim se levantará sobre a terra. Mas isso aqui é intenso. Essas experiências são reais, são profundas, são dolorosas. É com choro. Alguém rico, alguém que tinha uma família estabilizada, alguém que tinha um patrimônio extraordinário, alguém que ofertava, alguém que sacrificava ao Senhor, que era um sacerdote, de repente tudo isso desaparece. Num diálogo entre Deus e o diabo, que Jó nem participou, que Jó não teve acesso, que Jó nem ficou sabendo desse diálogo, desse discurso. A gente sabe porque Moisés escreveu. Porque foi revelado a quem escreveu. Mas Jó nunca soube desse diálogo, nunca soube dessa conversa, nunca soube desse encontro entre Deus e o diabo, e Deus testando o seu servo e permitindo o diabo atacar, permitindo o diabo arrancar tudo. Só não há vida, o fôlego de vida que pertence a Deus, e somente Ele tem o poder de dar e de tirar. Mas ele não participou dessa conversa para ter essas experiências. O que ele esperava dos seus amigos era uma palavra de consolo, mas em contrapartida, acusações. E as experiências amargas, não esperadas, sofridas, doídas, de um relacionamento sendo construído na experiência.
de uma intimidade sendo construída na experiência. Os capítulos vão prosseguindo. Chega o último amigo para contrapor os outros 3 que falaram primeiro. Mas esse último também não falou nada com nada. Nenhum deles tinha o discernimento daquilo que estava acontecendo. Tanto é que no capítulo 42 o Senhor vai os acusar de falar palavras que não eram para ter sido faladas, comentadas e direcionadas para Jó. Até que no capítulo 38 o Senhor vai responder, vai entrar na experiência com Jó, vai fazer parte dessa experiência com Jó, vai fazer parte deste momento de dor, de aflição, de agonia, angustiante, e vai fazer algumas perguntas para Jó. E Jó não teve a capacidade de responder nenhuma. Jó não tinha a ciência de responder nenhuma daquelas perguntas, porque eram impossíveis de ser respondida, e ainda hoje, tais perguntas não têm respostas para nós. São impossíveis de ser respondidas, e somente Deus, que é o construtor da história e que tem o alicerce do universo, tem o poder de respondê-las, as perguntas que Ele mesmo faz. Até que chega o capítulo 42, e aqui eu começo a pregar já indo para o final. Quando ele recebe o impacto daquelas perguntas, até o momento de ele não suportar mais e dizer: Senhor, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido, até mesmo os planos mais doloridos, até mesmo os planos incompreendidos, irmã Raquel, até mesmo as situações que fogem ao nosso controle, Delmir. E as perguntas: por quê? Quantos de nós alguma vez já não fez esta indagação para o Senhor? Por que isso? Por que precisa ser assim? Por que a caminhada tem que ser desse jeito? Por que tem que ter dor? Por que tem que ter sofrimento? Por que tem que ter feridas? Perguntas. E cá para nós, sem resposta. Eu gostaria de responder algumas perguntas que me são feitas, mas não consigo, porque não tem respostas. São experiências que você tem com Deus e que não tem resposta. É você e Deus. São momentos profundos que você tem com Deus, batalhas que você enfrenta, não tem resposta, mesmo você tentando achá-la. Deus soluciona e você não sabe como aconteceu, você só viu a solução. Só que é necessário passar, mesmo sem compreensão. É necessário ter esta experiência, é necessário viver isso, mesmo sem nós compreendermos, porque Deus não é obrigado a nos dar as respostas, Deus não é obrigado a fazer com que você compreenda as coisas, Ele é Deus. E a vida por fé é exatamente isso, é viver com Ele, sem compreender a caminhada com Ele, de dor e sofrimento, e apenas em obediência a aceitar o plano e o propósito que Ele tem para a minha vida. O começo pode ser sofrido, dolorido, mas no final tem a solução. No final tem a virada do cativeiro, e Deus virou o cativeiro de Jó.
Mas o que mais me surpreende no capítulo 42 é o verso 5. Porque ele vai falar para o Senhor como alguém dizendo: para, eu não aguento mais ouvir. Eu sei que o Senhor tem muito mais perguntas, eu não vou conseguir responder nenhuma delas. Para, eu sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu não tenho capacidade nenhuma para responder, mas agora eu sei quem tu és. Agora eu não o conheço apenas de ouvir falar, irmã Sandra, eu conheço verdadeiramente quem tu és em mim. Agora eu conheço o Deus que estava comigo na minha dor, lá no capítulo 3, quando eu não queria não ter nascido, quando eu desejei a morte, lá tu estava. Agora eu sei quem tu és quando eu jogava palavras soltas ao vento, contra o Senhor, sem ter entendimento daquilo que eu estava falando, mas agora eu sei quem tu és. Porque os meus olhos te enxergam, os meus olhos veem a tua presença diante da dor. A dor é inevitável. Foi uma das coisas que eu aprendi. É inevitável, faz parte do processo. Mas assim como a dor é inevitável, a cura também é. Ela também vem. Assim como o processo de dor, de angústias são inevitáveis nós atravessarmos, experiências como essa são inevitáveis de nós atravessarmos, a solução também é inevitável. Ela também vem. O bálsamo também vem. A alegria também vem. O alívio também vem, a cura também vem, a transformação também vem, a mudança também vem. Viva essas experiências com Deus. Não fuja da dor. Aprenda com o Senhor a conviver com ela. Porque a dor vai gerar a cura. Jó viveu todo o processo, mesmo questionando, mesmo murmurando, mesmo falando. Viveu todo o processo, até que ele descobriu quem é que estava com ele. Até que ele percebeu quem é que estava com ele. Até que ele compreendeu quem estava com ele. E quem estava com ele estava desde o início. Deus não chegou no capítulo 42. Deus estava desde o capítulo 1. Deus não abandonou a Jó quando ele perdeu tudo. Deus não abandonou a Jó quando ele perdeu seus filhos. Deus não abandonou a Jó quando ele perdeu a saúde. Aonde Deus estava? Exatamente ali, nas cinzas, no lixo da cidade, acompanhando de perto a dor de Jó. A questão é que Jó não sentia isso, não percebia isso. Ele sempre ouviu, mas nunca teve a experiência de Deus estar perto, até ouvir a voz dele, até ouvir o Senhor falar: Jó, onde tu estavas quando eu estava criando a terra, fazendo o homem, criando as estrelas? Onde tu estava? Se tem alguém que está todo momento conosco, esse alguém é Jesus.
As pessoas podem nos decepcionar e nos abandonar. As pessoas podem estar ao nosso lado, Jonas, só no momento de festa, de alegria, de ganhos, de lucros. Quando chegam as perdas, se afastam. Quando chega a dor, não estão perto. Poucos ficam. A mulher de Jó ficou ao lado dele, mesmo murmurando e falando mal, ela ficou do lado do esposo até o final. E Deus concedeu 10 filhos a Jó novamente com a mesma mulher. Ela ficou até o final, mesmo emocionalmente destruída. Imagina uma mãe perder 10 filhos. Mesmo emocionalmente destruída, ela ficou até o final. Se tem alguém que vai estar conosco até o final, é Deus. Paulo, quando estava preso para ser condenado à morte, lá no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, ele vai dizer: todos me abandonaram, todos. Ninguém ficou aqui comigo. Quantos discípulos eu fiz na caminhada, quantos amigos eu fiz na caminhada, quantos obreiros eu fiz na caminhada, mas no pior momento da minha vida, todos me abandonaram. Somente Lucas está ao meu lado até o fim. Só que daí tem um texto chave de 2 Timóteo capítulo 4, se eu não estou enganado, versículo de número 17, onde ele diz o seguinte, Delmir: mas o Senhor me assistiu. O Senhor está me vendo. O Senhor está comigo. No pior momento de dor, de açoites, de pancadas, de prisão, o Senhor está me assistindo. Jesus está no nosso melhor momento e no nosso pior momento. Jesus está contigo no alto do monte, celebrando as vitórias, e Deus está contigo no meio de um vale, enfrentando um gigante. Jesus está contigo quando há saúde, e Jesus está contigo quando o diagnóstico é terrível. Jesus está contigo quando os teus filhos estão à mesa. Jesus está contigo quando o luto chega. O Senhor esteve com Jó a todo tempo. E no final Jó disse: eu não conheço o Senhor agora só de ouvir. Eu conheço o Senhor porque eu tive uma experiência contigo. Eu conheço o Senhor porque agora eu sei que em todo tempo o Senhor esteve comigo, na dor, no sofrimento, no pior momento da minha vida. O Senhor não se ausentou quando eu perdi os meus filhos. O Senhor não se ausentou quando a saúde foi embora. O Senhor não se ausentou quando eu perdi todos os meus bens, lucro, patrimônio, terra. Mas o Senhor esteve comigo. Oh, aleluia! Em todo tempo, em todo momento. Eu sei que alguém aqui talvez já perdeu alguém, como eu perdi o meu pai, e questionei muito a Deus, até que Jesus trouxe alívio ao meu coração. Talvez uma mãe que já perdeu um filho, isso é profundo demais, porque não é um pai que tem que enterrar um filho, é o inverso. Talvez no ventre o Senhor não permitiu nascer, como já aconteceu comigo, com a minha esposa, e questões foram levantadas porque o Senhor não permitiu nascer.
Você acha que Jesus respondeu? Não. Ele só aliviou. Ele só manteve a palavra: estou contigo, estou convosco. Tem coisas que é difícil de nós assimilar nas experiências que nós temos, Brunão, com Deus. É difícil, por quê? E daí vem a resposta do Senhor: se mantém em silêncio. Mas o pior é quando Deus fica em silêncio, como ficou para Jó. Mais dolorido, irmã Sandra, é quando Deus não fala. E a gente está ali, Deus, clamando em voz alta, gritando, e Deus não fala. E Deus se mantém em silêncio. Mas o silêncio não é ausência de trabalho. Silêncio não é ausência da presença dEle. É porque Ele não quer falar. Não é o tempo de Ele falar. E você precisa viver essas experiências, para no final você perceber que em todo tempo Jesus esteve ao seu lado. Na cruz Jesus sentiu o abandono. Na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz Jesus sentiu o abandono. Os discípulos de Jesus não estavam lá na cruz, somente as mulheres e um só chamado João. Mas Pedro não estava lá. Todos eles fugiram com medo. Mas Jesus foi até o fim. Foi até o final. Na ilha de Pátimos, João não tinha ninguém. Pelo contrário, os bandidos estavam lá na ilha de Pátimos. Os homens de alta periculosidade estavam lá na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos era uma ilha perigosíssima. E estava lá João só. Entre aspas. Porque de repente, quem é que estava lá na ilha de Pátimos com João, revelando para ele o livro de Apocalipse? Jesus. Paulo foi abandonado por todos, como aqui eu já falei. Mas quem é que estava assistindo Paulo no último interrogatório que ele teve? Jesus. Fique de pé por bondade. Com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vêm os meus. Não burle as experiências com Deus. Viva elas. Não burle a dor. Viva ela. Não burle os dias mal. Viva os dias mal. As experiências com Deus, elas vão se estreitando na dor. Porque é na dor que a gente vai aos pés de Jesus. É no meio do sofrimento que a gente procura mais. É na dor que a gente se curva mais. É na dor que a gente ora mais. É na dor que a gente mais clama ao Senhor.
é na dor que a gente vive mais experiências intencionais com Deus. Essa dor não é para te matar, não é para te ferir, não é para te derrotar, não é para te ver no chão, não é para te ver na lama ou você ficar na lama, não. Essa dor é pedagógica, é para te ensinar, é para te instruir, é para te orientar, é para te revelar coisas profundas que Deus tem contigo, é para mostrar a você experiências marcantes que o Senhor vai ter contigo no meio da dor. Essa dor não é para você chutar o balde e dizer eu desisto, eu abandono, mas é para você viver o sobrenatural. É num deserto que Deus mostrou o sobrenatural para Israel. Não foi no Egito, não foi na abundância de verduras que tinha no Egito, foi num deserto que a água saiu da rocha, que nuvem acompanhava aquele povo durante o dia para os guardar do calor excessivo do deserto, de uma coluna de fogo que os acompanhava à noite para iluminar o caminho e para aquecê-los diante do frio torrencial que é o deserto. Foi no deserto que o Senhor mandou maná. Foi no deserto que Ele mandou carne, codorniz. Foi em dor, foi em sofrimento que Ele revelou o sobrenatural. Viva essas experiências marcantes com Deus. Não fuja delas, porque é nessas experiências marcantes com Deus que Ele vai se revelar a você, que Ele vai revelar a presença dEle a você, que Ele vai revelar a solução para você, que Ele vai revelar a saída, que Ele vai virar o cativeiro como virou de Jó. Não fuja, viva. Feche os teus olhos onde você está.